Teorema de Pitágoras. Olá pessoal, sou o professor João. Nesse canal eu resolvo questões de matemática e raciocínio lógico de diversas bancas. Então vamos lá para a nossa resolução. Nesse vídeo eu trouxe para vocês uma breve teorização sobre Teorema de Pitágoras. Então primeiro eu vou explicar o que é, aí a partir disso a gente vai resolver questões de prova. Então assim, o Teorema de Pitágoras basicamente é em um triângulo retângulo, ó, o quadrado da hipotenusa ele é igual à soma dos quadrados dos catetos. Aí você fala, rapaz, é muito termo, de fato. Mas calma, que vai dar certo. Ó, em um triângulo retângulo, aí você, rapaz, triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? Então a gente pode mostrar aqui, ó. Esse é um triângulo retângulo, esse lindo e maravilhoso. E basicamente aqui, ó, esse C, esse A e esse B, vamos descobrir o que é cada um. Até pegar a canetinha. Ó, temos aqui, ó, em um triângulo retângulo, esse bonito aqui que a gente está vendo. O quadrado da hipotenusa, ele é igual à soma dos quadrados dos catetos, que basicamente é isso, ó. Esse C, ele vai ser a hipotenusa. Esse A vai ser um dos catetos e esse B também vai ser o outro cateto. E o nosso teorema de Pitágoras diz o seguinte, que a soma do quadrado dos catetos, ou seja, você vai levar A e B ao quadrado, e ao somá-los vai ser igual à soma da hipotenusa. A soma do quadrado da hipotenusa. Então, basicamente, essa é a teoria central, né? É isso, não tem muita coisa. Só que geralmente as questões e as bancas colocam mais outras coisas, entendeu? Geralmente coloca expressões, produtos notáveis, coisas nesse sentido. Mas esse é o resumo. Então, para que a gente utiliza o Teorema de Pitágoras? Basicamente, a gente utiliza para encontrar a medida de um dos lados. Por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui o lado A e o lado B. Eu sei, mas eu não sei a do C. Pronto, você já tem tudo que você precisa para você encontrar o seu lado C, porque é só você aplicar aqui na fórmula que vai dar certo. Ou seja, a soma dos quadrados dos catetos, ou seja, a soma do quadrado de A mais o quadrado de B vai ser igual a o quadrado de C. Então, essa é a parte teórica. Se você está gostando do vídeo, deixa sua curtida, seu comentário até aqui. E a partir de agora a gente vai para a parte prática. Então, trouxe questões recentes de prova para vocês verem como é um tópico que de fato ainda é cobrado. E muitas vezes esse assunto aqui ele serve muito de base para a resolução de exercícios mais complicados de geometria. Então é interessante você ter o conhecimento aqui de Teorema de Pitágoras. Então vamos aqui, ó. Um triângulo retângulo ele tem um cateto de 6 centímetros e a hipotenusa de 10 centímetros. Se a gente poderia, para facilitar, vou até desenhar aqui, ó. A gente tem um triângulo retângulo, esse é o formato dele, a gente já viu. E ele está falando que a hipotenusa. A hipotenusa, você lembra que a hipotenusa é o C. Então, o C é o maior. Então, aqui seria o nosso C, a nossa hipotenusa. Essa hipotenusa ela vai ser igual a 10. E vamos botar aqui, por exemplo, que esse lado aqui é um cateto. Então, esse cateto vai ser o A. O A, a gente tem um valor de 6. Agora, a gente vai ter que encontrar o B, que é o nosso outro cateto, que ele vai ser igual a x. Então, perfeitamente. O que a gente vai fazer? Ó? Eu vou colocar aqui para vocês ó, que c ao quadrado, ou seja, a hipotenusa ao quadrado, ela vai ser igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Perfeito. Agora a gente vai apenas fazer a substituição, como a gente tem no nosso caso aqui. Ó. O nosso termo C, a gente sabe que é 10. Então, a gente vai colocar 10. Esse 10 a gente eleva ao quadrado, assim como tem na nossa fórmula. Agora, a gente vai substituir A. O A, gente já sabe que é o 6. Então, vamos colocar o 6, ele elevado ao quadrado, mais o nosso B. O B ao quadrado. Por quê? O B é x. A gente não sabe o que é B.
Então a gente permanece o b, poderia colocar o x também, se você preferir. Eu vou até colocar o x para não ficar tão complicado, porque às vezes quando a gente coloca mais letras parece que tá mais difícil, mas não. Gente, se eu coloquei mesmo o b só para você ter noção que é o nosso outro cateto, mas você pode colocar o x. Eu vou até colocar o x aqui. Então ficou x ao quadrado. Agora a gente vai... tem várias formas que você pode resolver. Então, essa é uma das formas que eu gosto de resolver, então, porque eu acho mais fácil, mais simples. A primeira coisa que você vai fazer é descobrir quanto que é 10 ao quadrado. 10 ao quadrado, ou seja, é 10 vezes o 10. 10 vezes o 10, tranquilamente você vai conseguir saber que é 100. Sem problemas isso. Agora, 6 ao quadrado é a mesma coisa que 6 vezes 6. 6 vezes 6, a gente vai ter ali o total de 36. Mais x ao quadrado ou b ao quadrado, que é o que a gente tem aqui. Certo? Vai ser o nosso x. Então, 36. O que a gente pode fazer? Para a gente resolver essa questão, eu vou levar 36 para o outro lado. Só que você tem que observar, eu vou passar ele para o outro lado da igualdade. Se aqui esse termo está positivo, eu vou passar para o outro lado de forma negativa. Então vai ficar 100, 100 menos 36, certo? 100 menos 36, igual, na verdade, perdão, igual a x ao quadrado, certo? X ao quadrado. Agora, a gente vai resolver essa parte que vai ficar, ó. Temos aqui 100 menos 36. Basicamente, a gente vai encontrar 64. Perfeito? 64. Isso igual a x ao quadrado. Pessoal, o que você pode fazer? Nesse caso, você chegou nessa parte. 64 igual a x ao quadrado. Eu quero eliminar esse ao quadrado aqui. Como que eu vou fazer? Nesse caso, eu vou fazer o inverso. Então, se aqui eu tenho um número elevado ao quadrado, para mim fazer o inverso dele, jogando para o outro lado, para eliminar ele, eu vou ter que fazer a raiz quadrada. Então, eu vou eliminar esse número elevado ao quadrado, jogando ele para o outro lado, só que quando ele vai para o outro lado, qual o contrário da raiz quadrada? Ou qual o contrário de um número elevado ao quadrado vai ser a raiz quadrada. Então eu vou eliminar esse valor aqui elevado ao quadrado, transformando esse 64 em uma raiz quadrada. Então, a gente vai ter que x, porque eu já eliminei a raiz quadrada. Eu sei que essa... Calma, respira. Eu sei que essa parte é um pouco mais complicada de você entender. Eu vou até falar novamente um pouco mais com calma. Ó, a gente tem esse valor aqui, x ao quadrado. Ó, eu vou levar esse 2 para o outro lado. Como que eu vou fazer isso? Você percebe que aqui eu tenho um sinal de igualdade. Então, se eu tenho um termo de outro lado, que ele está ali, ó, ao quadrado, quando eu vou jogar ele para o outro lado, eu tenho que fazer a operação contrária. Se ele era um número elevado ao quadrado, quando ele passa para o outro lado, ele vai se transformar em uma raiz quadrada. Se esse x tivesse elevado a 3, ele passaria para o outro lado sendo uma raiz cúbica. Basicamente é isso. Então, se você não conseguiu pegar, volta um pouco, rever uma vez, rever 2 vezes, rever 3 vezes, 4 vezes, quantas vezes for necessária. Mas não saia dessa aula sem pegar essa parte, porque aqui é uma das partes mais importantes, além da organização. Então, a raiz quadrada de 64 vai ser igual a 8. Por quê? Se você pegar 8 vezes o 8, basicamente ele vai ser igual a 64. Então, a nossa alternativa correta é a letra B. Sendo assim, esse nosso outro cateto aqui, ele seria igual a 8. Então, essa foi uma das questões que a gente trouxe nessa aula. É bem tranquilo, de fato, é um assunto bem tranquilo, mas que você tem que ter muita atenção e ter essa noção de quando a gente vai passar de um lado para o outro, a gente vai ter que trocar a operação. Se está adição, a gente faz subtração. Se está multiplicação, a gente faz divisão. Se está
o número elevado ao quadrado. Quando a gente passa para o outro lado, ele vai passar em forma de raiz quadrada, certo? Agora vamos para a nossa próxima questão. Funcer. Considere que a distância em linha reta entre os municípios de Junco do Seridó e Catolé corresponde a 5 km. Entre Catolé e Tenório, a 12 km, conforme a figura abaixo. Basicamente é isso. Ó. Esse Junco Seridó até Tenório, Junco Seridó até Catolé, Catolé até Tenório, que vai ser aqui, ó, 12 e esse aqui vai ser 5. E basicamente a gente vai ter que encontrar, ó, a nossa hipotenusa. Por quê? A gente já tem o nosso termo A, já tem o nosso termo B, agora a gente vai encontrar o nosso termo C. Você percebe que as questões, apesar de contextos diferentes, vai ser a mesma forma de cobrar. Então, não tem muito. Como eu falei para vocês, tem questões que são mais complicadas, inclusive se vocês quiserem, eu posso estar gravando em um outro vídeo, continuação desse, mas eu preferi trazer questões mais diretas, porque tem questões aqui que você vai precisar saber produtos notáveis, então vai ser um pouco mais complicado. Vamos aqui agora para continuar, né? Ó, como as distâncias entre esses três municípios formam um triângulo retângulo? Opa! Ó, se tem triângulo retângulo, você já sabe que você vai utilizar teorema de Pitágoras. Então, triângulo retângulo, teorema de Pitágoras. Ó, a distância entre linha reta essa distância aqui, ó. Ele quer saber essa distância entre Junco do Seridó e Tenório. Junco de Seridó até Tenório. Ele quer saber basicamente a sua hipotenusa, porque a gente já tem os dois catetos. Quando a gente, vou só substituir aqui, ó, temos a nossa fórmula c ao quadrado igual a ao quadrado mais o b ao quadrado. Substituindo c ao quadrado, você lembra que a gente não tem. Então, infelizmente, vamos ter que descobri-lo. Mas, devido ao teorema de Pitágoras, a gente tem os dois catetos. Então, a gente consegue encontrar a nossa hipotenusa. Então, o A, que é de Junco Seridó até Catolé, basicamente aqui vai ser 5. Então, vai ser 5, ó, 5 ao quadrado. 5 ao quadrado mais, temos aqui, ó, a distância de Catolé até Tenório, que é de 12 quilômetros. Então, vamos botar aqui, ó, 12 quilômetros ao quadrado. Perfeito. Assim, eu vou fazer direto, mas eu vou explicar para vocês. Como eu já sei esses valores, eu não vou fazer aqui manual. Mas é interessante que você faça isso manualmente, porque aí você vai ter a prática, entendeu? E conhecer os valores elevado ao quadrado. Por exemplo, 25 elevado ao quadrado é 5 vezes o 5. Então, 5 vezes 5, a gente vai encontrar o valor de 25. Mas, você tem que lembrar que isso, ó, a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, 12 vezes 12, eu vou fazer. Ó, 12 vezes 12, ou seja, porque é 12 elevado ao quadrado. Então, vai ser 12 vezes 12. 2 vezes 2 vai ser 4, 2 vezes 1 vai ser 2, 1 vezes 2 vai ser 2, e 1 vezes 1 vai ser igual a 1, perfeito? Agora a gente vai fazer a soma desses valores. Ó, 4, 2 mais 2 vai ser igual a 4 e desce nosso 1. Então vai ser igual a 144. E vai ser c ao quadrado igual... Agora a gente vai fazer essa soma. Basicamente aqui, pessoal, vai ficar... Vamos somar 25 mais 144, que vai ficar 169. Perfeito? Então, C, ou seja, a nossa hipotenusa, ela vai ser igual a... C ao quadrado vai ser igual a 169. Pessoal, tem isso nas alternativas? Não tem. Você tem que perceber que o seu C, ele está elevado ao quadrado. Ou seja, a sua hipotenusa ela está elevada ao quadrado. Como que a gente faz para resolver essa situação? A gente vai ter que pegar esse valor, esse número que está elevado aqui ao quadrado,
e vamos ter que jogar ele para o outro lado. Lembra, quando a gente vai trocar qualquer valor de lugar, sendo que ele vai ter que passar pela igualdade e atravessar essa igualdade para o outro lado da igualdade, ele vai ter que fazer a operação oposta. Então, se aqui é uma multiplicação, a gente vai ter que passar para o outro lado fazendo uma divisão. Se desse lado ele está elevando ao quadrado, quando ele passa para o outro lado, ele vai se transformar em uma raiz quadrada. Então, vai ficar raiz quadrada, esse C, ó. Esse C ele vai ser igual a raiz quadrada de 169, certo? Agora, você vai ter que ter prática aqui nessa parte. Então, não adianta só você assistir a aula e ficar por isso mesmo. Você tem que sair multiplicando os valores. Pega 10 vezes 10, 11 vezes 11, 12 vezes 12, 13 vezes 13. Rapaz, pratica essa parte. Porque aí você revisar a matemática base, as 4 operações e vai te ajudar. Então, vamos tentar aqui um valor. Ó. Vamos começar do que a gente tem. 12 não é. Esse valor não vai ser 12 por quê? 12 vezes 12 vai ser só 144. Vamos tentar o próximo. Vamos tentar 13. Aqui é basicamente na tentativa mesmo, entendeu? Então, quando você tem experiência mais prática, você consegue já ir pelo menos próximo. Como a gente já fez aqui com 12 e deu 144, ficou próximo. Então, vamos fazer aqui com 13. Ó, 3 vezes 3 vai ser igual a 9. 3 vezes 1 vai ser igual a 3. 1 vezes 3 vai ser igual a 3 e 1 vezes 1 vai ser igual a 1. Perfeito. Agora a gente só faz a soma. Não tem nada aqui abaixo do 9, então a gente desce o 9. 3 mais 3 vai ser 6 e desce nosso 1. Ou seja, rapaz, a nossa raiz quadrada de 169 vai ser igual a 13. Então, 13, lindamente, é a nossa resposta correta. Pessoal, eu sou o professor João e até o nosso próximo vídeo.